escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. E nesse lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque. Esse vento está uma benção aqui. A lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim então tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Verso 16: arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. 17: Ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer darei do maná escondido, uma pedra branca, na pedra do novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Senhor, nós oramos mais uma vez, em nome de Jesus, agradecendo, Senhor, por essa palavra, agradecendo, Senhor, por essa instrução e orientação da tua parte, que o Senhor nos traz através dessa carta. Deus, que o teu Espírito nos traga a luz, o teu ensinamento agora, para que nós possamos absorver, meu Deus, a mensagem que o Senhor quer para a nossa vida, a partir do que está contido, meu Pai, nesta carta, para a edificação e correção da tua igreja. Pai, fica conosco, abençoando todos aqueles que já chegaram, de uma forma toda especial. Que o nosso entendimento, que o nosso coração esteja aberto, meu Pai, para receber o teu ensino. É o que nós te oramos, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, quero antecipar o aviso, né? A gente continua o estudo na quinta. No domingo nós temos a nossa saída para ali. E vai ter um ônibus para levar a gente. Esse ônibus ele vai vir, eu acho que ele vai ficar ali na concentração lá na universidade. 5h30 ele vem para cá e nós vamos sair às 18 horas para lá. Então a gente vem pegar os irmãos aqui, né? Acredito que a Gisela talvez vá de carro, né? Mas tem os demais aqui para a gente ir no ônibus. Aí nós vamos passar ali pegar o pessoal da pastora Marcilene, que está indo também. E nós vamos nos deslocar ali para a universidade. Estivemos agora à tarde no programa conversando com o pastor Diniz, que é o pastor da regional aqui da área, lá no programa. Inclusive ele estava dando as dicas para nós lá sobre essa logística. E segundo ele, na verdade o trabalho vai começar desde as 5, né? Mas aí eu falei para ele que esse horário ficava difícil da gente ir, a gente teria uma sociedade a partir das 18. Então a gente está 18 horas, 17h45, já aqui aguardando para a gente poder ir para lá. Segundo ele, o trabalho deve terminar por volta das 21 horas. Então, nós vamos estar
nesse momento assim muito especial. Convide uma pessoa para ir, uma pessoa amiga que você conhece. Às vezes tem gente próximo da gente que está doente, que está enfermo, está com problemas sérios, não está encontrando resposta. Quem sabe seja nesse dia, o dia da resposta para a vida dessa pessoa, o dia da cura, o dia do milagre, né? Claro que para Deus todo dia é dia, todos os dias são iguais. Deus pode fazer todo e qualquer dia os milagres acontecerem, mas se não acontecer daqui até lá, que essas pessoas possam estar recebendo nesse dia, né, com fé, com determinação, né, aquilo que Deus tem preparado para nós. Então nós esperamos contar com a igreja, o ministério, todos presentes, celebrando ao Senhor com alegria. A gente recebeu também um convite da igreja do pastor Adalberto. A maioria das igrejas, eles mandam convite já na semana praticamente da festa. Vai ficar muito difícil a gente programar trabalhos e depois chegar um convite e a gente não poder atender, né? Mas eu vou ter que ir pessoalmente lá, nos representar. Os irmãos quiserem comigo, pode, porque parece que vai ter um trabalho de criança, né, na sexta. É isso? Uma confraternizaçãozinha das crianças na sexta, né? Aí no sábado já tem das irmãs, aí já não dá, porque eu ia sexta-feira lá, eu trabalho com a mocidade, aí já uma parte da mocidade está envolvida aqui, já não vai poder ir. Sábado é as irmãs, que é o trabalho das irmãs lá, aí já não vai dar para ir. Quinta-feira é dos varões, nós estamos com o estudo, então não vai ter como a gente ir. Eu vou na sexta, talvez no sábado lá, né, fazer pelo menos a nossa representação. Se algum outro irmão puder, quiser ir também, é bom a gente ir, aqueles que não estiverem envolvidos nessas duas comemorações, né, para a gente poder estar lá, pelo menos representando um pouco da igreja e do ministério, né. No final de semana a gente esteve na sexta, ali atendendo o convite, ali da missão, na cruzada que eles fizeram na sexta. No sábado nós estivemos lá na Batista Ágape, e domingo a gente esteve aqui no culto com os irmãos, né? Então a gente tem tido assim dias meio corrido, mas faz parte. Quando não tem, a gente acha ruim. Então quando tem, a gente não pode reclamar, né? A gente tem que estar sempre disponível para atender na obra do Senhor, para fazer aquilo que de fato agrada a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos estar continuando o nosso estudo hoje. Hoje nós estaremos estudando a terceira carta, né? Que é a carta da igreja em Pérgamo, né? É uma carta que ela traz também muitas lições. Na verdade, todas essas cartas que estão aí, elas para nós hoje, elas são lições para a nossa vida, daquilo que nós não devemos praticar, do cristianismo que nós não devemos ter, e da maneira que de fato Deus requer, Deus espera que a sua igreja corresponda. Cada uma tem detalhes diferentes da outra. Cada uma, o Senhor chamou a atenção por questões específicas. E a igreja de Pérgamo, ela também é uma daquelas que, das 5 que o Senhor coloca como quem tem alguma coisa contra ela, né? Tenho, porém, contra ti. Essa expressão a gente encontra em 5 delas, das 7 cartas, né? Quando Deus está reprovando, condenando alguma atitude ou alguma prática
da vida daquela igreja. A igreja de Pérgamo, como nós vemos aqui, ela não é diferente, né, das outras 4 que também sofreram com a repreensão do Senhor. Pérgamo é uma palavra que vem do grego, que significa cidadela. Ela era considerada a mais importante cidade da Mísia. A Mísia era uma província, né, da Ásia Menor, que naquela época estava sob o governo romano e ficava por volta de 30 quilômetros distante do mar. É uma cidade que ela não era das maiores, mas ela era das mais importantes, né? Uma cidade que tinha lá governos, e que dentro desses governos ela também, igual às outras, tinha um perfil de idolatria muito grande. A igreja de Pérgamo, ela era uma igreja do século IV até o século VI depois de Cristo, né? Século IV até o século VI depois de Cristo. Ela sobreviveu nessa cidade como uma referência nesse período. E também ela era considerada como uma igreja mundana, né? Por quê? Porque as práticas do mundanismo eram muito fortes lá na vida dessa cidade, né? E a igreja de Pérgamo, em muito ela absorveu o mundanismo da cidade. Ela trouxe para dentro dela, né, práticas mundanas que foram reprovadas por Deus. A gente vai estar vendo mais na frente, né, mais detalhes sobre isso. Mas primeiro, sempre Deus coloca nas cartas os pontos positivos das igrejas. E na igreja de Pérgamo não era diferente. Ela não só tinha pontos negativos, mas também ela trazia consigo coisas interessantes. Por exemplo, as obras da igreja eram obras que eram firmadas em Deus. O que a igreja, de fato, os fiéis daquela igreja, as pessoas que tinham compromisso com Deus faziam, agradava a Deus. Tanto é que Deus, na sua palavra, ele diz: eu conheço as tuas obras, né? Então, quando Deus fala de uma forma positiva a respeito das obras que a gente está fazendo, é porque ele está se agradando dela, independente das circunstâncias que nós estejamos envolvidos, como era o caso daquela igreja, independente de haver no meio dela algumas pessoas que faziam errado, que agiam de forma errada, que tinham uma fé misturada com o mundo, mas a base da igreja, mas a grande parte dos irmãos da igreja mantinham, né, as coisas certas, as coisas boas, e por estas a igreja recebia louvor. Por esta a igreja recebia louvor, né? A gente não pode, trazendo por nossos dias, por causa de uma, de duas, de três pessoas, dizer que aquela igreja não presta, aquela igreja não vale nada, que aquela igreja é isso, porque no meio dela tem algumas pessoas que agem, que fazem a coisa errada. Não, mas é a base da igreja. Mas e o cerne da igreja? Como é que funciona? Não, a base da igreja ela é boa, então a gente não pode chegar e condenar toda a igreja por conta de alguns que resolveram fazer algumas coisas erradas, diferentes daquilo que deveriam fazer. Então também na igreja de Pérgamo tinha as pessoas que faziam a coisa errada, mas tinha a sua base que mantinha, né, a coisa certa naquilo que se deveria fazer, né? Retens o meu nome, né? Nós encontramos lá no texto que guarda o meu nome. Era uma referência da defesa da fé, né?
como está embaixo, não negaste a minha fé, reter o nome do Senhor, é você defender, né, a fé que você professa, em quem você professa, né? A igreja lá de Pérgamo, eles adoravam muito César, mesmo que havendo outros deuses lá, mesmo que a cidade, ela tendo também no seu perfil uma idolatria muito forte, mas, vamos dizer assim, o ídolo maior dela era César. Então, se o pessoal chegasse e quisesse cultuar, vamos dizer, a Zeus, que era um dos deuses adorados lá, né? Zeus, pela mitologia grega, era o pai de Thor, né? Na mitologia grega. Então, louvado seja Zeus. Poderia dizer, eles aceitavam, mas eles tinham que terminar dizendo: salve César, bendito seja César, né? Por quê? Porque ainda que com a diversidade de deuses que havia, César funcionava como se fosse o maior, o principal deles. Então, qualquer outro podia ser adorado, desde que César também fosse, né? Então, essa parte, a igreja, a base dela não se deixou contaminar. Ela mantinha a fé dela em Cristo Jesus, no Deus verdadeiro, e ainda que na cidade, ou alguns pervertidos dentro da igreja quisessem manchar, quisessem contaminar, mas essas pessoas defendiam, guardavam a sua fé em Cristo Jesus, né? E levantavam a bandeira de que havia um só Deus, de que havia um só Cristo, que era Jesus, né? Tanto é que nós encontramos no relato da história, né, e da Bíblia, como está escrito, né, que Antipas, né, ele foi um dos mártires daquela época, daquela igreja, né? Morreu por quê? Porque ele defendia o nome de Jesus Cristo, e só o nome de Jesus Cristo. Então, como ele não defendia o nome de César, ele terminou se tornando também um dos mártires do cristianismo naquela época por causa disso, né? Ele era um homem defensor, né, da unidade da fé em Cristo Jesus, e ele não abria mão. Resultado é que ele foi morto, né, por conta dessa sua defesa da fé. Tá certo? Mas aí vem a outra parte, que é a parte dos defeitos da igreja, está aí na sua apostila, né? Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Quem é que sabe o que diz a doutrina de Balaão? Qual era a base da doutrina de Balaão? Nós lemos um bocado dela ainda agora na Bíblia. Nós lemos um bocado dela ainda agora. A secretária não vê hoje. Apagar aqui. Quem é que lembra? Doutrina de Balaão. Está lá no texto que nós lemos agora, irmão. Vamos. Quem é que lembra? Tem alguém vivo aí? Tem alguém vivo aí? Amém? Amém. Então tem. Achei alguns, né? Diz aí, vamos lá, tem aí os que seguem a doutrina de Balaão, versículo 14. E qual é a doutrina de Balaão que está aí? O qual ensinava em a lançar, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e aqui, essa aqui é a base, era a base da doutrina de quem? Balaão. Ah, tá. Era a base da doutrina de Balaão, né? Ou seja, quem é que não lembra da história de Balaão? Quem lembra aí? Quem lembra da história de Balaão? Quem lembra?
Jesus. Vocês não passaram por essa parte da Bíblia não, né? Meus irmãos, vamos para a Bíblia, irmão. Quando Israel saiu do Egito, ele estava trilhando numa terra prometida, certo? Amém? Verdade? Tá. Nessa trajetória, ele foi passando por várias cidades, por vários lugares, né? Teve povo que abriu espaço para Israel passar, mas teve povo que não queria deixar que Israel passasse pelo meio deles, né? Alguns com raiva e outros com medo, né? E um desses povos era o povo de Moabe, né? Era o povo de Moabe, entendeu? Que o rei era Balaque, né? Que quando ele soube que Israel estava vindo a caminho, aí o que ele fez? Ele se apressou e mandou chamar Balaque e Balaão, que era profeta na época, né? Não era um profeta da linhagem dos hebreus, né? Ele não era um profeta da linhagem dos hebreus, mas era um profeta que Deus usava, né? E aí ele mandou chamar Balaão, que era para quê? Para Balaão fazer o quê com o povo de Israel? Rapaz, não é lei. Para amaldiçoar o povo, né? Para amaldiçoar o povo. E aí, o que aconteceu? Balaão veio, né? Veio uma vez, veio duas vezes, veio três vezes, né? Mas toda vez que Balaque levava ele em um ponto estratégico para ele olhar o povo, né? Ele não conseguia amaldiçoar o povo, ele não conseguia, né? E aí, tanto é que Balaque ficou com raiva, zangado com ele, né? Porque ele tinha prometido bens, pagar para ele e meio mundo de coisa, e Balaão não estava fazendo exatamente aquilo que ele queria que fizesse, que era amaldiçoar o povo. Mas aí o que ele fez? Ele foi e ensinou a Balaque, né? Induziu o povo, as pessoas, né? A cometerem erros, atrocidades contra, né, o povo de Israel, né? Como diz aqui, armar ciladas, né? Para que o povo de Israel pudesse cair nessas ciladas e, consequentemente, como eles sabiam que o povo de Israel estava vindo, tinha saído pelas mãos de Deus do Egito, estava nessa trajetória porque havia um Deus que guardava, que protegia. Então, o jeito que tinha era o quê? Eles, vamos dizer aqui, tropeçarem, né? Eles escorregarem na vida dele com Deus. Por isso é que diz aqui, armar ciladas, né? A preparar essas pessoas para que elas pudessem negar, né, a sua fé em Deus e agir errado, né? A lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Então, ou seja, eles passaram a ensinar o povo hebreu, né, as coisas erradas, né? Que não era errado comer coisas sacrificadas aos ídolos, que podia fazer, inclusive eles mesmos podiam oferecer, tanto é que muitos israelitas fizeram e ofereceram sacrifício aos ídolos, né? E a prostituição, no caso a prostituição aqui, ela não é literalmente a prostituição no sentido carnal, de relação sexual entre as pessoas, mas é a prostituição no sentido da idolatria, do povo se vender, se curvar, se render a outros deuses, a cultuar outros deuses, né? Então a prostituição aqui é nesse sentido, né? De você ter outro além daquele que era. E o pessoal sabia, eles sabiam, né? Porque um dos mandamentos era que o povo só deveria adorar a Deus, ao único Deus, somente a Deus. Então, eles entenderam que se o povo se desviasse dessa linha, dessa trilha,
eles estariam ferindo, né, a sua vida com esse Deus e, consequentemente, Deus os abandonaria e eles estariam nas mãos de Balaque para Balaque fazer o que bem quisesse com eles. Então, essa linha era a linha da doutrina de Balaão, conforme a Bíblia fala aqui, né? Era a linha da doutrina dele, né? E aí diz também, entenderam essa parte? Vocês entenderam? Ou tem alguma dúvida sobre o que eu falei, sobre a doutrina de Balaão? Está todo mundo entendido? Já pode pregar sobre a doutrina de Balaão? Então tá, já escala logo os irmãos aí para pregar no próximo culto sobre a doutrina de Balaão. Tens os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Nós falamos já sobre os nicolaítas, não já? Dia desse? Semana passada? Amém? Falamos ou não falamos? Sim. Isso. Então agora, de vocês que me ouviram falar, falem sobre a doutrina dos nicolaítas. Não, irmão, não. Assim não. Vamos embora. Meus irmãos, vocês ainda estão aí? Doutrina dos nicolaítas, irmãos. Gente, eu estava crendo que vocês estavam aprendendo. Eu estava convicto de que vocês estavam aprendendo esse dia. A gente deve batizar a criança? Ah, isso aí vocês aprenderam. Quantas pessoas tinha lá no monte quando Jesus foi subir ao céu? Quantas pessoas tinha lá no monte? Antes de Jesus subir ao céu? Quando ele disse ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, lá no monte, tinha quantas pessoas lá? Quanto? 500 pessoas. Isso é, pelo menos uma aprendeu. E lá no cenáculo, tinha quantos? Alguém aprendeu alguma coisa, né? Pelo menos para salvar a pátria. E a doutrina dos nicolaítas, meus irmãos, que foi por último dessas duas aí que eu perguntei, né? O que era a doutrina dos nicolaítas? Como é que era, irmãos? A doutrina dos nicolaítas, irmãos, era a doutrina, eu vou usar aqui uma linguagem assim bem caseira, é uma doutrina da mistura, da permissividade, que tudo podia, entendeu? Que nada era errado, que nada era pecado, tudo podia, eles podiam adorar a Deus e podiam adorar Baal, podia estar na igreja, podia estar no mundo, entendeu? Então essa doutrina que Nicolau estava tentando inserir na igreja na sua época, a igreja de Pérgamo também estava querendo copiar, ou seja, a doutrina do não tem nada a ver, né? Mas quando na verdade o que eles estavam fazendo, ou querendo fazer, levar para dentro da igreja, tinha tudo a ver. E por isso, tanto tinha a ver, que Deus condenava, né? Que Deus chamava a atenção. E ele diz, olha, tu tens aí também umas pessoas, né? Não era a igreja toda, mas tinha umas pessoas lá dentro que estavam achando que não tinha nada a ver, que podia fazer de qualquer jeito, podia fazer tudo igual na igreja, igual lá no mundo, né? Podia, sem problema nenhum. Será se a gente tem essa turma hoje? Tem alguém desse tipo hoje nas igrejas? Né? Às vezes a gente aprende aqui, né, que às vezes nem tudo é relativo. Existem coisas da vida cristã, da Bíblia, da palavra de Deus, que são totalmente absolutas.
não são relativas, né? O que é isso? O absoluto é aquilo que é só ele e pronto, acabou. Não aceita outro, não aceita mistura, não. E o relativo é aquele que tanto faz, pode ser, pode não ser, entendeu? Pode dar, pode não dar, isso aí é o relativo. O absoluto não, é esse aqui não, é isso aqui, pronto, acabou, é assunto encerrado. O absoluto não pode ser, não tem nada a ver, não dá certo. Então, quando se entra em confronto com a palavra de Deus, aí a gente tem que saber o que é absoluto e o que é relativo na palavra do Senhor. A parte doutrinária da Bíblia, ela é absoluta. Ela não abre brecha, não abre mão. Quando Deus diz, olha, somente a teu Deus adorarás e só ele dará culto, pronto, assunto encerrado. Esse é absoluto, né? Deus não abriu o precedente por relativo, dizer, olha, vocês podem me adorar, mas também não tem problema se quiser cultuar ali a fulano, ciclano, beltrano. Não, Deus não abriu esse precedente. Então é por isso que não é relativo, é por isso que é absoluto, porque Deus não dá a sua glória para ninguém, né? Então na vida da igreja de Pérgamo, havia essas pessoas que estavam querendo achar que tudo era relativo, que podia tudo, que dava para ser. Não tem problema não, está tudo bem, não tem problema. Se na igreja, quando terminar o culto, eu vou ali certo tomar cervejinha, não tem problema não, se eu já cultuei mesmo a Deus, agora eu vou ali, vou calibrar para poder dormir legal. Isso aqui é só, não está na Bíblia, né? É só para a gente entender, né? Então, tinha essas pessoas. Mas tinha também aqueles que, como a gente viu no ponto anterior, que mantinham a fé, mantinham a sua identidade, que defendiam e que não aceitavam, não concordavam com essa prática, né? Aí vem as consequências: virei contra ti e batalharei com a espada da minha boca. A espada aqui, ela não é a espada, arma, né? Arma branca, arma literal. A espada aqui, ela é a palavra, né? Ela é a palavra de Deus, né? Entendeu? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a espada aqui é uma referência à palavra de Deus, ao poder que a palavra de Deus tem para fazer as coisas acontecer. Eu vou batalhar contigo, ou seja, o que é uma batalha? É uma luta, é uma peleja entre partes, né? Entre partes, ou seja, o Senhor viria até aquela igreja, né? Para confrontar essas ideologias que estavam sendo trazidas para dentro da igreja, daquilo que era a verdade da palavra, daquilo que eles haviam aprendido e daquilo que estava vindo agora de uma forma para querer contaminar a vida da igreja. Então, o que Deus está dizendo aqui? Eu vou confrontar vocês com a verdade. Vou chegar aqui e vou colocar, é assim, é assim, é assim, e pronto. E a gente sabe que contra a verdade não tem lei. Contra a verdade não tem lei. Então, quando a palavra da verdade ela chega, pronto, a mentira tem que desaparecer, porque a mentira não fica, não permanece aonde tem a verdade, né? Então, a palavra de Deus é a verdade. Jesus orou ao Pai em João 17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade, irmão. Bíblia, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade, né? Então, quando a palavra da verdade viesse se confrontar com eles, que travasse essa batalha, com certeza eles iriam ser derrotados, porque a palavra de Deus, né, pelo Espírito Santo, ela tem o poder de convencer as pessoas, né? Como diz, do pecado, da justiça e do juízo, né? Entendeu?
certo? Recompensa. Quem tem ouvidos, eu estou avançando aqui um pouco mais rápido, para ver se a gente chega em Tiatira, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, Vê como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, né? O maná aqui é alimento. O alimento que a Bíblia deixa muito claro é Jesus Cristo, que é o nosso alimento. Jesus disse: eu sou o pão da vida, né? Então, ele é esse alimento, ele é esse maná escondido. Então ele diz aqui: ao que vencer, né, dar-lhe-ei do maná escondido. Ou seja, nós estaremos, depois que nós vencermos todas essas guerras, essas lutas, esses embates, assim como foi prometido para a igreja de Pérgamo, né, nós estaríamos nos alimentando eternamente de Cristo, né? De Cristo. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, né? Isso aqui faz uma referência à identidade, à identificação. Ou seja, o escravo antigamente, quando ele era liberto, ele recebia uma pedrinha, um selo que o identificava que ele estava livre, ele podia ir e voltar em qualquer lugar, porque ele tinha nele uma identificação que ele agora já não era mais escravo, que ele agora ele era livre, então ele carregava com ele uma marca, um sinal. Então aqui, quando a palavra está dizendo, né, a respeito dessa pedrinha branca, né, está querendo dizer o quê? Que nós vamos receber uma nova identidade, um novo nome, né, uma nova pessoa, uma nova criatura, que nós não somos mais escravos do mundo nem do pecado, mas que agora nós somos livres em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, essa promessa para a igreja de Pérgamo serve para a igreja dos dias de hoje, né? Que nós vamos receber essa nova identidade, né? A Bíblia não diz que nós receberemos um novo nome, pois é, uma nova identidade. A Bíblia não diz que nós receberemos coroa, isso é uma maneira de nos identificar, né? A Bíblia não diz que nós vamos receber galardões, né? Isso é uma maneira de nos premiar, né? Por aquilo que nós somos, por aquilo que nós fomos, né? Para Deus aqui na terra. Então são coisas que vão nos identificar. É lógico que depois, lá no céu, quando a gente estiver diante de todo esse cenário, nós não vamos ter essa mesma linha de pensamento como a gente tem aqui agora. Essa mesma linha de visão como a gente está tendo aqui agora. Por quê? Porque nós já seremos outras criaturas. A palavra não diz que nós vamos receber um novo corpo. A palavra não diz que nós seremos transformados. Então, essa linha de pensamento com essa linha de sentimento que a gente tem hoje nesse corpo, ela vai se diferenciar a partir de quando a gente tiver um novo corpo, né? Talvez hoje a gente pensasse assim: ah não, rapaz, eu vou trabalhar mesmo, eu vou correr para me poder ganhar um galardão, para me ganhar 2 coroas, 3 coroas e tal. Vamos usar essa linguagem, no sentido de ambição de querer conquistar e ganhar. Mas quando a gente chegar lá no céu, esse sentimento não vai ter mais. Não vai mais existir isso, né? Ah não, porque agora, Jesus, olha, minhas coroas aí, viu? Traz meu galardão daí, porque eu trabalhei para ti. Não vai existir isso. Por quê? Porque o nosso sentimento será outro. Essas coisas, elas serão coisas passadas, porque são coisas daqui da terra. São sentimentos aqui de baixo, né? Nós não os teremos lá no céu de glória. Nós receberemos sim a coroa, nós receberemos sim os galardões, nós receberemos tudo isso, mas com outro sentimento, outra carga de sentimento diferente desse que nós recebemos aqui. Né? Aí diz aqui: o maná escondido, aqueles que recusassem qualquer participação na mesa dos demônios seriam sustentados pelo maná de Deus.
Jesus é o maná dado pelo Pai. Ele sustenta os fiéis e lhes dá vida. A mensagem de Jesus continua oculta para os sábios deste mundo. Uma pedrinha branca com nome novo. O nome frequentemente sugeria uma nova direção na vida, especialmente de uma pessoa abençoada por Deus, né? E aqui estão alguns exemplos, né? Abraão, depois que recebeu o novo nome, passou a ser Abraão, né? Abrão e Abraão, né? Que passou a ser pai de multidões, né? Sara, né? Era Sarai, e aí passou a ser Sara, né? Jacó passou a ser Israel, né? E assim por diante. Aí diz aqui Isaías 62, 2-4, desamparada e desolada, recebe nomes novos, minha delícia e desposada, mostrando a bênção de estar com Deus, né? A pedrinha branca pode incluir vários significados, conforme os costumes da época. Pedras brancas foram usadas para indicar a inocência de pessoas acusadas de crime. Jesus inocente e seus seguidores fiéis. Pedras brancas foram dadas a escravos libertados para mostrar sua cidadania. Os fiéis não são mais escravos do pecado, pois se tornaram cidadãos da pátria celestial, né? E elas foram usadas pelos romanos como tipo de ingresso para alguns eventos. Jesus permite os fiéis entrarem na presença dele para o seu banquete. Também foram dadas aos vencedores de corridas e aos vitoriosos em batalhas. Os fiéis são vencedores que receberão o prêmio, né? Então a gente encontra aqui todas essas identificações simbólicas aqui da carta do Apocalipse, da igreja de Pérgamo, com essa simbologia, né, da vida do crente com Deus, né? Daquilo que através de Jesus Cristo nós recebemos para nós termos uma vida nova na presença dele, né? E diferente da vida que nós tínhamos, né? Diferente, né? Nossas identidades, nossas marcas, as coisas que nós passamos a ter da parte de Deus, né? E que agora realmente essas coisas demonstram que criatura hoje nós somos, né? Que criatura. Então, assim como a gente já falou algumas vezes, como é bom quando as pessoas olham para nós hoje e nos identificam como servo de Cristo. Como é bom a gente ter essa identidade. Ah, quem fulano de tal? Ah, fulano de tal é crente. Ah, falar meu irmão ali, ó. Lá vai a irmã. Como é bom. Mas por que isso? Porque na nossa vida, tanto na nossa vida aparente, mas principalmente na nossa vida vivida, tem as características em nós que nos identificam quem nós somos hoje. Onde quer que a gente chega, lá no trabalho, lá na escola, na rua onde a gente mora, no meio social que a gente convive, né? Como é bom quando as pessoas chegam e dizem, olha, não, isso aqui é irmão. Às vezes a turma quer puxar uma brincadeira assim meia, né, pesada, meia desajeitada. Não, rapaz, olha, não fala isso aí que o irmão está aí. O irmão não gosta dessas coisas, né? O que é isso? É por causa da sua identificação. Por causa da nossa identificação, né, que a gente tem com Cristo, que faz toda a diferença. Então as pessoas passam a nos ver com essa diferença que nós hoje temos, né, que são essas marcas que Cristo já identifica na nossa vida, né, por nós hoje sermos cristãos, tá certo? Então, como diz aqui no final, os fiéis são vencedores que receberão o prêmio, né? Nós estaremos um dia, irmãos, com Cristo, recebendo o prêmio, né? Fruto da nossa luta. Assim como os fiéis de Pérgamo vão receber também o prêmio por ter resistido, por não ter negado a fé, por não ter se contaminado com os ídolos, né? Da mesma forma, a igreja de hoje, que também não se contaminar, que defender a sua fé, que procurar viver corretamente, ela também vai estar recebendo, né,
o seu prêmio, vai receber os seus galardões que o Senhor tem reservado para ela no final de tudo. E é para isso que nós estamos batalhando. É para isso que nós estamos trabalhando. É para isso que nós vivemos. Porque que sentido teria a gente ter vivido aqui, passado aqui na terra, estado numa igreja, dobrado os nossos joelhos tantas vezes, ter tido a oportunidade de subir ao púlpito, pego o microfone para cantar, para pregar, para dar um testemunho, mas a gente não conseguiu chegar lá. A gente não conseguiu. No final de contas, a gente vai estar lá no mesmo grupo dos que eram idólatras, dos que eram ladrão, dos que eram feiticeiros. Mas tu não era crente, tu não era para estar lá e tu está aqui. Aí é que eu sempre digo, a gente precisa fazer valer a pena. Nós precisamos fazer valer a pena. Vocês acham que foi moleza para essa igreja nessa época imperial aqueles crentes se manterem fiéis, irmãos? Se nos dias de hoje que a gente vive essa democracia aberta aqui no nosso país, por exemplo, a gente já acha às vezes difícil, a gente já bota desculpa, já acha, já reclama. Nessa época, irmão, nessa época, os crentes foram martirizados, como a gente viu na lição passada, né? Os nossos irmãos apóstolos, fora Judas que se focou e João que morreu de morte natural, todos os outros foram mártires. Todos os outros, irmão. Né? Por quê? Por causa do amor a Cristo, por causa da causa, por causa do Evangelho. Eles não abriram mão, né? Para essa igreja, para aqueles crentes fiéis também, não foi fácil não, irmãos. Não era fácil. E a gente que está tendo hoje as coisas mais fáceis, não vamos valorizar. Vamos zelar por isso. Vamos amar a nossa fé. Vamos ser mais esforçados, mais envolvidos, vamos estar mais dentro da obra, mais dentro da causa, vamos nos dar mais, vamos zelar mais por aquilo que a gente tem recebido, por aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mesa, no nosso banquete espiritual. Vamos ser mais crentes, ser mais zelosos, ser mais amáveis. Vamos amar mais a Deus, irmãos. Amar mais a Deus. Talvez seja esse o cerne da nossa deficiência espiritual no dia de hoje. Que o nosso amor a Deus está parecendo com o amor da igreja lá de Éfeso. Talvez a gente não esteja mais amando a Deus como aconteceu com a igreja de Éfeso. E por esse amor que já não é mais igual, as outras coisas da nossa vida cristã também já não é mais igual. Já não é mais igual. Nós estamos, quem sabe, vivendo, como a gente falava agora, uma vida cristã relativa. Já não é mais aquela absoluta, já é relativa. E olha, a gente relativiza muito em muitos aspectos isso. Né? Como, pastor? Se der para mim orar, eu oro. Se não der, tanto faz. Se der para mim ler a palavra, eu leio. Se não der, tanto faz. Se der para mim ir ao culto, à igreja, eu vou. Tanto faz. Ah, vai ter outro culto depois de amanhã. Vai ter outro culto domingo. Depois de hoje. Às vezes dá para ele. Substituiu, trocou, né? Sei lá, tanta coisa. Mas sabe por quê? Porque o amor esfriou. Quando era o primeiro amor, a gente não queria sair de dentro da igreja. A gente lembra disso. Quando era o primeiro amor, a gente não queria deixar a igreja por nada.
A gente já ficava olhando o relógio, a hora, para ver se já estava na hora do culto, na hora do trabalho, na hora da consagração, na hora do ciclo de oração, para ir dobrar o joelho, para ir orar, para clamar. Quando chegava na igreja, parecia que a gente queria que a nossa voz fosse a única a ser ouvida. A gente orava numa altura tamanha, né? Parecia até que Deus era surdo, mas na verdade era aquele fervente amor da gente estar na casa de Deus. A gente orava, e orava mesmo com muita aptidão, com muito querer mesmo orar. Mas o que mudou? Mas por que mudou? Por quê? Porque a culpa é do pastor. Porque a culpa é do dirigente. Porque a culpa é da minha líder. Não. A Bíblia diz que Deus não vai ter ninguém por inocente. Ninguém. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não li a Bíblia por causa do pastor. Deus, eu não orava por causa do pastor. Deus, eu deixei de ir à igreja por causa do pastor. Eu estou usando pastor aqui, mas é qualquer pessoa. Deus, eu, por causa de fulano, por causa de cicrano. Não, de jeito nenhum. As escolhas são nossas. As escolhas, elas são pessoais, elas são individuais. Eu escolho como eu devo professar meu cristianismo, a minha vida com Deus. E para isso não dependo do outro. Eu não posso depender do outro. Se o outro chegou na igreja e não ajoelhou, mas eu chego e ajoelho. Se o outro levou 2 minutos e levantou, eu não tenho que orar só 2 minutos. Se eu quero orar 10, eu vou orar 10. Eu vou orar 20, eu vou orar meia hora, eu vou orar 1 hora. Se o outro carrega só a Bíblia dele para a igreja, eu vou pegar a minha e eu vou ler. Eu vou estudar. Não sei por que eu estou trazendo agora essa palavra, mas Deus sabe. Precisamos voltar para o primeiro amor, irmãos. Precisamos voltar. E se voltar, e quando voltar, as coisas voltarão a ser. As coisas voltarão a acontecer. Tudo voltará ao normal. Tudo vai voltar ao normal. Deus continua o mesmo Deus, no mesmo lugar, do mesmo jeito, para fazer as mesmas coisas, para usar as mesmas pessoas que um dia se colocaram diante dele para ser usadas para fazer a coisa. E ele continua o mesmo. Nós é que não. Amém ou ai? Amém. Amém. Vamos lá. Ainda bem que essa aqui é pequena. Tiatira. A rica cidade de Tiatira era conhecida como um centro comercial no fértil vale do rio Lico. Era também a cidade de Lídia, a qual, talvez tratando do seu ofício de vender púrpura, ouviu a pregação do apóstolo Paulo e foi salva. Não sabemos se foi ela quem levou o evangelho a Tiatira. O certo é que o evangelho chegou até lá e que havia uma próspera igreja na cidade. A gente já ouviu essa história de Lídia, né? A vendedora de púrpura lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Conta um pouco da história dela, né? Da conversão dela. Era uma mulher que se tornou uma mulher cristã, né? Aí a história, a tradição não dá a ela a evangelização lá da cidade e ela ter aberto a igreja. Mas é indício de que possa ter sido ela, porque é onde consta a única pessoa com o nome e com o nome da cidade, dessa cidade, pode ter sido ela realmente a mulher que introduziu o evangelho lá na sua cidade. Isso
no século VI, né, até o século XVI. 10 séculos se passaram aqui, foi o maior período, né, aqui da igreja existencial, foi essa da igreja de Tiatira, né? As qualidades, aqui diz, a igreja corrupta e papal, né? Essa igreja ela já seguia muita tradição romana, por conta de que aquela região ela vivia debaixo dos governos romanos. Então, nesse período, já no século XVI aqui, que a influência de Roma já era muito forte, a igreja católica já existia, ela já tinha um poder de fogo muito grande no meio da sociedade, né? Esta igreja estava lá inserida também nesse contexto, né? Era corrupta, por quê? Porque ela também se misturava com as coisas do mundo, com as coisas da cidade, com as coisas pagãs que existiam lá. E era papal porque ela também era tendenciosa. Havia entre elas também as pessoas que achavam que o relativo não tinha nada a ver com relação ao absoluto, né? Então aquilo que a igreja católica aprovava, muitos lá da igreja de Tiatira também já aprovavam, já concordavam, achavam que não tinha nada a ver, que podia ser. Então por isso que eles têm ela como uma igreja papal também, né? Que seguia as normas, né, do papado da época, né? Aí diz aqui, as qualidades, conheçam a tua caridade. Caridade aqui é amor, né? Conheço o teu amor, né? Era uma igreja que tinha amor, né? Era uma igreja que tinha amor, né? Serviço, fé e paciência. Serviço, fé e paciência, né? Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que cria e era uma igreja que esperava, né? Que aguardava, que tinha paciência, né? Então, isso aqui são frutos de uma igreja que tem amor, né? O apóstolo Paulo, no capítulo do amor, ele diz que o amor tudo sofre, tudo padece, tudo suporta e tudo ele espera, né? Capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Então essa igreja era uma igreja que tinha amor. E como sendo essa igreja que tinha amor, era normal que ela fosse uma igreja trabalhadora, fosse uma igreja que cria, tinha muita fé e que fosse uma igreja paciente, porque são características de quem ama, né? Quem ama tem paciência, né? Quem ama tem fé, né? Às vezes a gente tem os nossos filhos que não trabalham, andam de cabeça, mas a gente tem paciência, né? Porque a gente ama, né? A gente ama os nossos filhos, por mais carga porta que seja, a gente ama, né? E porque a gente ama, a gente tem paciência com eles. E porque a gente ama, a gente tem fé, a gente crê que um dia eles vão mudar. Não é assim? É, entendeu? É, né? E porque a gente ama, a gente procura sempre fazer o do bom e do melhor para eles, que é para eles poderem aprender, para eles poderem entender, para eles poderem observar, né, que existe alguém que quer o bem deles, né, e que faz tudo por eles, né? Então isso é serviço. Então aquela igreja, como era uma igreja que amava, a igreja de Tiatira, né, ela trabalhava, amava. Esse amor aqui não é somente o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor nosso para Deus, mas era o amor filéu, que é o amor entre os irmãos, entre as pessoas, né? Então a igreja de Tiatira, ela esboçava essas duas qualidades de amor, né? Elas demonstravam através de tudo aquilo que era uma igreja que amava a Deus, mas que amava o seu próximo, né?
E aí diz, tuas últimas obras são mais que as primeiras. Né? Tuas últimas obras, elas são mais do que as primeiras. Ou seja, vamos pensar que ela começou fazendo as coisas devagar, de uma forma lenta, de uma forma pequena, mas com o tempo ela foi avolumando, ela foi crescendo, ela foi aumentando, ampliando, né, aquilo que ela vinha fazendo no começo. Ela fazia 1, depois ela passou a fazer 2, depois passou a fazer 10, depois passou a fazer 100. Então, ao ponto de que o Senhor disse para ela, olha, as tuas obras, as últimas, elas são mais do que as primeiras. Ou seja, você está hoje fazendo muito mais do que tu fazias no começo, né? Mas a igreja de hoje, ela inverteu. A nossa igreja dos anos do século 21, por incrível que pareça, hoje ela faz menos do que ela fazia no século 20, no século 19. Faz muito menos. Se a gente for comparar as condições, as dificuldades daquela época, as condições atuais e as facilidades de hoje, a gente deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar em relação a essa igreja do século passado, né? Que era uma igreja que fazia mais, que tinha mais coragem, que era mais determinada, tinha mais gana, tinha mais garra, queria ver mais a coisa acontecer, entendeu? Que não botava obstáculo, que não tinha hora. A de hoje não, a de hoje ela é muito, sei lá, muito... Me deu uma palavra aí. Acomodada, muito tranquila, desligada, e por aí vai, né? Mas ainda não é tarde. Eu creio que a igreja que o Senhor vai arrebatar, que a igreja que o Senhor vai levar para o céu, vai ser uma igreja muito diferente da igreja que está hoje na terra. Tem alguns lugares que ela está bem, mas tem muitos lugares que ela está mal. Mas como ela é a igreja do Senhor e é a igreja do arrebatamento, ela vai ter que se uniformizar no mundo inteiro. Para quê? Para que todos os crentes do arrebatamento estejam no mesmo nível, no mesmo patamar para subir para o céu. Tem que estar todo mundo no mesmo nível, no mesmo patamar de vida com Deus para poder subir ao céu. Isso implica dizer o quê? Que tem muita coisa nos dias de hoje para a gente corrigir da nossa vida quando considerando que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Tem muita coisa hoje que a gente está precisando colocar no eixo, no prumo, ajustar, porque Jesus está às portas para buscar a sua igreja, e se nós quisermos fazer parte dessa igreja do arrebatamento, a começar por mim, a começar por cada um dos irmãos que aqui estão, nós precisamos colocar as coisas no eixo. Defeitos. Tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Essa Jezabel aqui não é aquela Jezabel lá de Acabe. Viu? A Jezabel aqui não é aquela lá de Acabe. Né? Até porque você vê a diferença do período, né? Não é aquela que foi mulher de Acabe. Ela é uma simbologia daquela mulher. Mas essa mulher aqui, ela existia de verdade. Né? Ela existia de verdade. E com as práticas dela lá na igreja, ela estava contribuindo para que a idolatria penetrasse lá no seio da igreja e as pessoas pudessem sacrificar, né, como diz aqui, né, comer dos sacrifícios da idolatria e a se prostituírem, né? Outra vez eu digo, a prostituição aqui é a adoração, a idolatria, é o envolvimento, o culto a outros deuses, né?
que no seio de tudo a gente não pode descartar também a outra prostituição que pode ter havido também. Mas em suma, quando está falando aqui sobre a prostituição, sacrifícios aos ídolos e tal, é a parte da idolatria que era o culto a outros deuses, né? Era o culto a outros deuses. Voltando para aquela Jezabel lá de Acabe, a gente se lembra que ela quis introduzir, na verdade ainda chegou a introduzir em Israel a idolatria, né? Chegou a introduzir em Israel, fazer o povo de Israel se curvar, se dobrar diante de Baal, né? Que era o Deus lá da terra dela, que os pais dela cultuavam, e ela levou, né? Construiu lá a imagem, mandou construir, e o povo adorava, né? Até naquele dia que houve aquele embate entre Elias e os profetas de Baal. Você vê que a coisa lá estava tão grande, que foram o quê? 400 profetas de Baal e mais 450 profetas do povo que Elias se confrontou. Só naquele embate ali, né? 850 profetas que estavam já contaminados pelo pecado da idolatria e já havia se prostituído com outros deuses, né? Na época aqui da igreja de Tiatira também já não era diferente. O povo, inclusive da própria igreja, não só da cidade, mas da própria igreja, já estava muito envolvido com a prática da idolatria. E esse envolvimento já estava saindo da cidade para dentro da igreja. E aí o Senhor está chamando a atenção e advertindo, né? E advertindo a igreja, né? Dizendo o quê? Que a igreja, né, a partir do seu pastor, estava tolerando Jezabel, né? O tolerar aqui significa você ter paciência além do normal. Paciência é necessário? Sim. Mas quando a coisa está errada, a gente não pode ir além do normal. Por quê? Porque se você deixar uma fruta estragada no meio de um cesto de fruta boa, e deixar muito tempo, aquela estragada vai terminar estragando todas as outras também. Então, o que tem que ser feito? Tirar logo do começo a estragada, para que ela não venha estragar as outras, né? É essa a regra. Então, o que o Senhor estava falando aqui, era exatamente que tinha lá no meio essa pessoa que estava tentando estragar toda a congregação, toda a igreja, com aquela prática que ela achava que era correta e estava levando para lá, né? E aí Deus diz aqui, dê-lhe tempo para que se arrependesse, não se arrependeu. E quais são as consequências? Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e ferirei de morte os seus filhos, né? Ferirei de morte. Nada, irmão, faça despercebido diante de Deus. E a palavra de Deus diz que a vingança pertence a Deus. Deus é justo. Deus é bom? Sim. Deus é amor? Sim. Deus é misericordioso? Sim. Mas Deus também é justo. E na hora dele agir com a justiça dele, sai de baixo, sai da frente. Sai da frente. Né? Sai da frente. Eu dizia para uma pessoa ainda agora ali, a gente falando a respeito de estar na igreja, de servir a Deus, da dificuldade quando era longe, da facilidade que está perto e as coisas não acontecem. Aí eu perguntei para ela assim, diga aí, o que essas pessoas merecem? Aí ela me respondeu, chicote, taca. Diga, diga, aproveita que ainda está vindo a leve do pastor. Agora quando vier de Deus é que é pesado. Diga, a Bíblia lá em Hebreus diz, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Então quando Deus pega mesmo, sai de baixo. Porque a coisa é pesada. Né? Então está aqui, o Senhor dizendo aqui, olha, vou pôr numa cama, né, ela e os que adulteram com ela, ou seja, os que se prostituem com os ídolos junto com ela. E mais, vou ferir de morte os filhos dela. Pesado, né?
Sentença pesada. Se a gente só ler essa parte aqui, a gente vai achar que Deus é ruim. Rapaz, mas Deus vai fazer isso mesmo? Vai. Deus é ruim. Só que para Deus chegar a esse ponto aqui, muita coisa já aconteceu antes, para que ele chegasse a esse ponto. E aí a gente traz como lição para a nossa vida que quando Deus chega a apertar o cinturão da gente, Ele já deu muita chance para a gente. Ele já deu muita oportunidade. Já nos chamou a atenção, já nos repreendeu, já usou pessoas para falar, já usou pregador para pregar, já usou hino para a gente ouvir e nada mudou. E aí, como diz lá o salmista, pensavas que eu era teu igual, mas um dia eu te arruinei e colocarei tudo diante de ti. Então, às vezes a gente pensa que Deus está ali inerte, que Deus está fazendo, não está vendo nada. Aí quando o cinturão aperta, que a gente bota a mão na cabeça, oh meu Deus, oxalá, quando não for tarde. Queira Deus que isso aconteça sem ser tarde. Então, são lições para a gente aprender para a nossa vida. Como eu disse no começo, essas cartas, elas são lições de Deus para a igreja atual. Ela retrata a vida daquelas igrejas, mas para a igreja de hoje, elas são lições para a nossa vida. Claudete.